Olá, professor, boa tarde. O tema do meu seminário foi o processamento do RNA, adição do Cap5, splints, clivagem e a poliadenilação da extremidade 3'. Meu nome é Kate Wisner e eu sou do segundo bio matutino. Eu vou começar explicando a importância desse processo. Por que esse processo ele é importante? Bom, esse processo ele é muito importante para que não ocorra a degradação do DNA por enzimas no caminho, enquanto ele está no caminho do núcleo ao citoplasma. Quando um RNA ele é sintetizado, isso não significa que ele está pronto para ser traduzido. Por quê? Pois o RNA ele é uma molécula muito frágil, que necessita ser protegida. Caso contrário, as enzimas vão degradar ele. Bom, agora eu vou explicar a adição do Cap5. Após uma enzima de RNA polimerase 2 ela ter polimerizado cerca de 25 nucleotídeos de RNA, a extremidade 5' ela vai sofrer uma modificação com a adição do Cap5. O que seria esse Cap5? O Cap5 ele é um nucleotídeo de guanina modificado. Bom, agora eu vou explicar na imagem. Aqui, nós temos na imagem a RNA polimerase, bem aqui, temos o DNA molde e temos o pré-RNA, que é esse rosinha aqui. Bom, primeiro, uma fosfatase, ela vai retirar esse fosfato. Aqui na segunda imagem, vemos que ela retirou o fosfato. Logo em seguida, uma guaniltransferase, aqui está ela, essa roxa, ela vai adicionar uma guanosina de monofosfato. Aqui ela já adicionou. E ela vai adicionar essa guanosina de monofosfato em uma ligação reverse 5' para 5'. Em vez de ser uma ligação 5', 3', ela vai passar a ser uma ligação 5', 5'. Logo em seguida, a enzima metiltransferase, que é essa rosa aqui, ó, vemos aqui essa rosa, ela vai adicionar um grupo metil, que é esse rosinha aqui, vai adicionar esse grupo metil, a guanosina, né? Ela adicionou. E por último do processo, a gente vemos aqui o Cap5 sendo colocado. Bom, esse Cap5 ele é importante porque ele vai facilitar o reconhecimento pela célula e a distinção entre os outros tipos de... Bom, além disso, de moléculas de RNA. Além disso, o Cap5 ele se liga no núcleo em um complexo proteico que vai ajudar o RNA a ser devidamente processado e exportado. Agora eu vou explicar a poliadenilação da extremidade 3'. Bom, o capeamento ele vai ocorrer logo que o pré-RNA mensageiro iniciar sua saída do RNA polimerase. Conforme vai ocorrendo essa síntese de introns e exos. Bom, na sua extensão. Os complexos proteicos, eles vão se ligar aos seus respectivos sítios para dar início ao splince. Bom, o que seria o splince? O splince, ele é um processo de maturação de um pré-RNA mensageiro. O local em que cada extremidade 3' ele vai ser poliadenilado é determinado através de um sinal codificado do genoma. Bom, esses sinais, eles são transcritos na fita de RNA e vão ser reconhecidos por proteínas de ligação ao RNA e por enzimas de processamento de RNA. Bom, entre elas, o fator de estimulação à clivagem, o CSTF, e o fator de especificidade de clivagem, a poliadenilação, que é CPSF. Esses dois são os principais.
Os dois são os fatores que se deslocam juntamente com a cauda C-terminal da polimerase. E eles vão ser liberados no RNA, assim que a extremidade 3' sair da RNA polimerase. Bom, aqui nós temos uma imagem. Cadê? Aqui nós temos uma imagem. Aqui está o CPSF. Aqui está o CSTF. O CPSF, ele é especificidade de clivagem e a poliadenilação. Cadê aqui? O CSTF, ele é chamado de fator de estimulação à clivagem. Após eles se ligarem, as sequências específicas na extremidade 3' e outras proteínas, elas vão se reunir para iniciar o processo de poliadenilação. Bom, primeiramente, a fita de RNA é clivada no local em que essas proteínas vão se associar. Logo em seguida, a enzima polimerase. A enzima polimerase. Cadê a enzima? Tá bem aqui, ó. A enzima polimerase. Que é chamada de PAP, ela vai adicionar aproximadamente 200 nucleotídeos à extremidade 3' clivada. Bom, algumas dessas proteínas, elas vão permanecer ligadas à cauda de poli-A, enquanto o RNA mensageiro é transportado para o citoplasma para auxiliar no direcionamento da síntese de proteínas. Bom, algumas dessas proteínas, elas vão permanecer ligadas pela poli-A, enquanto outras não. Bom, com fim, a adição da cauda de poli-A, bem aqui a adição, aqui ó, poli-A, adicionada pela enzima polimerase, tá? Essa enzima aqui, ó, vai ser adicionada, essa cauda, pela enzima polimerase. E o pré-RNA mensageiro, ele passa a ser chamado de RNA maduro, e significa isso que ele está pronto para ser transportado para o citoplasma. E aqui nós vemos uma imagem explicando todo o processo. Aqui nós temos o pré-RNA sendo produzidos, o CPSF, o CSTF, a enzima de polimerase 2. Aqui nós temos os fatores de clivagem, e aqui nós temos a extremidade 3' e a cauda de poli-A sendo adicionada pela enzima de polimerase. Bom, cadê? Aqui estão as referências bibliográficas e aqui estão o link das imagens que eu coloquei. Bom, esse foi meu trabalho de biologia molecular.